Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Vamos ler o segundo livro de Reis, no capítulo 1, Acasias e o profeta Elias. Como vocês sabem, no primeiro livro de Reis narra a morte de Acasias, mas no segundo livro de Reis há um retorno à sua história. E nós vamos ver um pouco mais a respeito do que fez esse rei, que era filho de Acabe, foi rei de Israel. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pela grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-bezude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Olha que coisa interessante, né? Acasias, filho de Acabe, sucessor, rei do reino do norte. Diz aqui o texto que depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Enquanto Acabe governava, Moabe se submetia, mas depois que Acabe morreu, devido à sua maldade, à sua vida errada, né? Então diz que o seu filho Acasias, ele vai subir na sua casa em Samaria, no seu palácio, e ele sofre uma queda e acaba ficando de cama. E veja onde está a confiança desse rei. Em um ídolo e não no Deus verdadeiro. Então ele chama os seus servos e manda ir consultar a Baal-zebube. Quem é Baal-zebube? Era um deus, um falso deus, um ídolo, aonde esse homem tinha, vamos dizer assim, o favor e poderia consultar o Deus verdadeiro. Não, ele decide consultar um falso Deus. Nos nossos dias, quando você está passando por algum problema, quem você consulta? A quem você busca por resposta? Será se você ainda é daqueles que busca por resposta no horóscopo? Você é daquele que busca por resposta em ídolos? Você é daquele que busca por resposta em homens poderosos, na força do seu braço? Ou a sua resposta você busca no Senhor, na santa palavra de Deus, em consultar homens que são tementes a Deus? É muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nem sempre, até aqueles que afirmam que servem a Deus, eles buscam em Deus resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades. E aqui nós vemos um caso específico, né? E é interessante, o autor vai voltar a falar sobre os profetas novamente. Lembra que em 1 Reis eu comentei, falava sobre os reis, mas às vezes haviam pausas e começavam a falar sobre os profetas. Pois é, 2 Reis vai contemplar isso também, e nós vamos ver ainda o ministério de Elias, mas com ênfase no ministério de Eliseu. E vamos ver também o profeta Isaías aparecendo aqui. Mas é muito interessante isso, porque Deus acessa o profeta Elias e leva uma mensagem para Acasias. Então, é muito interessante isso, porque a resposta de Elias, né, o tesbita enviado por Deus, não há Deus em Israel,
para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É interessante o texto quando ele é construído, porque quando pergunta aqui, não há Deus em Israel, se você observar, e você pode ver na sua Bíblia aí, o Deus é com D maiúsculo, porque só o Senhor é Deus. Amém? Mas quando fala sobre irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, esse Deus é com D minúsculo. Ou seja, não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe outro Deus verdadeiro além do Deus de Israel, que se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Olhe para como Jesus viveu e olhe para a mensagem que Jesus veio trazer. O escrito aos Hebreus diz que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus, o Filho, por quem ele se revelou à humanidade. Então, a maior revelação que nós temos de Deus, depois da sua palavra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Então, quando estiver enfrentando problemas, quando estiver passando por situações perplexas que você não sabe a quem consultar, um conselho que eu dou é: consulte a palavra de Deus. Amém? Veja como foi que Jesus revelou a Deus nessa situação semelhante, porque os problemas que nós passamos ou são de enfermidade, ou são de necessidades físicas, emocionais ou financeiras, ou são de relacionamentos. Para a maioria dos diversos problemas que existem, Jesus encontrou pessoas passando pela mesma coisa. E a resposta que ele deu era a resposta de Deus. Pedro, na casa de Cornélio, pregando o Evangelho, em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Essa era a missão de Jesus, quando ungido: fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Por onde? Por toda parte. Aonde ele ia, ele fazia o bem e ele curava os oprimidos do diabo. Então é importante nós atentarmos para isso. Amém? Quando os mensageiros voltam e contam a Acasias a mensagem deste homem, que eles não sabiam quem era, mas Acasias tinha referência, né? Ele diz assim: olha, porventura não há Deus em Israel para mandares consultar Baal-zebub de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Acasias lhe perguntou, verso 7, qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tais palavras? E o verso 8 eles vão dizer assim: eles responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Olha, talvez as pessoas não tenham tanta noção do poder que um homem que carrega a glória de Deus, que carrega a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o poder de Deus, tem no meio da sua sociedade. Pode ser que até outras pessoas não conheçam, mas quando falar sobre as vestimentas, falar sobre a aparência, falar sobre o poder da palavra, e outros que sabem identificar quem é, vai fazer como Acasias disse: é Elias, o tesbita. E ele tinha a oportunidade de se arrepender aqui. Ele tinha a oportunidade de reconstruir e dizer pequei. Não, mas ele é cabeça dura. E ele vai mandar capitães e soldados até Elias. E algo vai acontecer. Mas este é comentário para o vídeo de amanhã. Espero que você esteja nos acompanhando, que você esteja aprendendo e tirando lições importantes desses comentários da Bíblia. Hoje à noite eu quero convidar você a estar na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de celebração a partir das 18 horas e será uma grande bênção poder receber você e sua família. Convide um casal amigo para estarmos juntos, louvando, exaltando e celebrando o nome do Senhor. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.